Gostaria de iniciar esses dois dedos de prosa e verso agradecendo essa oportunidade ao Dr. Rostan Lanverly, presidente da Academia Alagoana de Letras, mentor deste projeto tão brilhante e interessante. A mim me coube falar sobre um poeta alagoano que não é muito conhecido contemporaneamente, mas que se trata, sem dúvida, de um dos maiores poetas do Brasil, muito embora só tenha deixado publicado 2 livros de poesia e um tratado de versificação que fez em parceria com Olavo Bilac. Guimarães Passos. Guimarães Passos, como milhares e milhares de outros jovens das províncias do Brasil, procuraram a metrópole, na época a corte, no século XIX, porque ele nasceu no ano de 1867, ou seja, no auge do Segundo Império. Procuravam a metrópole em busca de oportunidades profissionais e também da vida glamourosa da corte. Guimarães Passos foi uma figura muito especial. Ele era filho de um major da Guarda Nacional, em Alagoas, e neto de um advogado e de um professor muito respeitado em Maceió. Era um mulato, claro. Naquela época, como se sabe, os mulatos claros eram equiparados aos brancos, por isso tinham um trânsito muito mais fácil na sociedade do que os negros libertos. Assim, lá se foi Guimarães Passos, aos 19 anos de idade, para o Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, na corte de Dom Pedro II, ele tinha uma pleiade de alagoanos ilustres naquela época, grandes diplomatas como o Barão de Penedo, o Visconde de Sinimbu, militares de alta patente como o Marechal Deodoro, Floriano. Toda essa gente vinda de Alagoas proporcionava um certo conforto para quem vinha de um estado tão pobre, tão pequeno no Nordeste do Brasil. Conseguiu um emprego na mordomia da Casa Imperial. A mordomia da Casa Imperial nada mais é do que a administração geral do Palácio do Imperador. Lá ele foi colocado como arquivista e passou a trabalhar em jornais do Rio de Janeiro, escrevendo crônicas e versos. Com a sua alma rebelde, a sua alma libertária e a sua alma boêmia, Guimarães Passos formou um grupo de boêmios, junto com Olavo Bilac, Ney Paula, Coelho Neto, que faziam a farra no Rio de Janeiro, a farra literária, a bela farra da boemia literária. Ele se notabilizou por ter escrito, juntamente com Olavo Bilac, o famoso Tratado de Versificação. Este Tratado de Versificação, para quem não conhece, é uma verdadeira obra-prima, porque não só discorre sobre a poesia tecnicamente, a arte da poesia, que em grego significa criação, composição, mas conta toda a história da literatura no Brasil, de como ela surgiu, de como ela se tornou autônoma de Portugal e de como ela evoluiu para ser uma literatura brasileira. Este Tratado de Versificação é uma das obras mais significativas da história da literatura brasileira. E eu diria mais, não só da literatura, como também da nossa política, da nossa independência, de como se forjaram as academias baianas de letras, a Academia Mineira de Letras, no sentido não da academia atual que nós temos, mas de congraçamento e de confraternização entre intelectuais que objetivavam ter uma expressão própria nacional. Guimarães Passos, sem dúvida, foi uma figura espetacular. Ele nasceu, como falei, em 1867 e morreu em 1907, com 42 anos, exilado em Paris. Por que
ele teve que ser exilado? Guimarães Passos trabalhava na mordomia do palácio, que nada mais era do que a administração, ganhava o seu sustento assim, porque, como sempre, na imprensa, o que vinha como retribuição monetária era muito pouco. Quando o Marechal Deodoro da Fonseca derruba o Império, Guimarães Passos passou a viver apenas do que conseguia reunir os trocados com suas crônicas e versos na imprensa. Em 1891, quando surge a primeira revolta da Armada, para tentativa de retorno da monarquia ao Brasil, já sob o governo de Floriano Peixoto, conterrâneo nosso e conterrâneo de Guimarães Passos, Guimarães se alia aos revoltosos da Armada. Logo em seguida, passado algum tempo, a revolta é debelada pelos legalistas republicanos e ele resolve se exilar, autoexilar em Buenos Aires. Em Buenos Aires ele trabalha nos jornais La Prensa e La Nación. Passado algum tempo, um ano e meio, ele decide retornar ao Rio de Janeiro. Mas logo em seguida, em 1893, nós temos a segunda revolta da Armada. E a segunda revolta da Armada durou 6 meses e foi uma revolta muito importante. Uma revolta que balançou o Marechal Floriano Peixoto do poder. Tanto é que Guimarães Passos participou de todo esse movimento da segunda revolta, apesar de já ter sofrido as consequências da primeira, e chegou a participar do governo revolucionário monarquista que foi instalado no Paraná. Logo depois, com a destruição total da segunda revolta da Armada pelo governo Floriano, ele foi, por conta própria também, não foi um exílio decretado pelo presidente, mas ele foi embora do Brasil e foi para a Ilha da Madeira, mas já doente, já tuberculoso. E da Ilha da Madeira ele partiu para a França, em Paris. Em Paris ele viveu por alguns anos e faleceu em 1907, aos 42 anos. Esses 2 livros deixados por poemas, versos, deixados pelo Guimarães Passos, chamados Versos de um Simples, de 1891, e Horas Mortas, de 1901, ou seja, ele escreveu 2 livros em um período de 10 anos. É uma maravilha de parnasianismo puro, clássico, preciso. São 2 pequenos livros, mas são 2 livros que vão marcar para sempre a poesia no Brasil. São versos muito simples, como ele chama no primeiro livro, Versos de um Simples, mas são versos cheios de verdade, cheios de figuras absolutamente reais do nosso mundo do dia a dia. Não é uma fantasia, é um homem que, em toda a sua poesia, sempre está lembrando que a felicidade não passa de uma ilusão, que todos queremos ser felizes, quando poderíamos ser felizes na realidade e não na fantasia. Isso percorre toda a poesia dele. Tem uma poesia que é maravilhosa, em que ele diz que olha para o céu, olha para as nuvens e vê a amada nas nuvens. Então ele resolve subir as nuvens, e quando chega em cima das nuvens, não vê a amada, mas olha para baixo e vê a sua mulher, e percebe que era a sua mulher que estava ao seu lado, que era a sua felicidade, e não aquela que estava nas nuvens. Toda a poesia dele é muito, muito objetiva, clara, precisa e clássica. É um clássico na essência do que se poderia chamar de classicismo no parnasianismo. Por isso eu fiquei muito feliz em ter essa oportunidade de falar sobre Guimarães Passos, que é um homem tão pouco conhecido, mas foi um poeta precursor e um poeta que até hoje perdura nas obras de outros poetas que lhe sucederam. Se houver a possibilidade de apenas lembrar um pequeno verso do poema Pubescência,
de Guimarães Passo. Eila chega ao jardim que estava triste, porque a sua alegria ausente estava, e ela, que em vê-lo dantes se alegrava, agora a toda tentação resiste. Seria outra alma, pensa, que a amava? Porque um desejo que a persegue insiste. Qualquer coisa que ignora, mas que existe, pulsa-lhe ao coração que não pulsava. Triste, cismando, segue, e em frente à fonte, um sátiro, de cuja boca escorre um fino fio d'água transparente. Ri-se dos cornos que ele vê na fronte, os lábios cola aos dele, e porque morre de sede, bebe alucinadamente. Muito obrigado. Em 1897, Guimarães Passo foi um dos membros fundadores, junto com Machado de Assis, Visconde de Tomé e com seu amigo Olavo Bilac, da Academia Brasileira de Letras no Rio de Janeiro. Foi o primeiro alagoano a entrar na Academia Brasileira de Letras. É também patrono de uma das cadeiras da nossa queridíssima Academia Alagoana de Letras. Obrigado.